Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Geriatria com Miola. Aqui a gente aprimora o conhecimento de vocês sobre as demências para que vocês tenham mais paciência e confiança para cuidar dos pacientes ou familiares de vocês. Meu nome é Vinícius Miola, eu sou médico geriatra e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a fase inicial, sobre a fase leve das demências, beleza? Antes disso, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtir, comentar esse vídeo e compartilhar com alguém que vocês acham que vai gostar do nosso conteúdo. Também não se esqueçam de nos seguir nas nossas outras redes sociais, @geriatriacomiola no Instagram e também no TikTok, tá bem? Bom, para iniciar então, a gente vai falar um pouco sobre a fase leve, das demências. Toda demência, idealmente, quando a gente faz o diagnóstico, a gente deve fazer esse diagnóstico na fase leve, na fase inicial da doença. Alguns pacientes hoje em dia acabam demorando muito para chegar no diagnóstico e chegam na fase moderada no consultório, mas isso tem sido cada vez menos comum. Hoje a gente vê sim que a maioria dos familiares, das pessoas está mais antenado sobre os sintomas das demências e acabam levando os pacientes precocemente e a gente faz o diagnóstico ainda na fase leve. Bom, a fase leve ela tem uma duração média aí de 2 a 3 anos, tomando como base a doença de Alzheimer, a gente sempre vai ter como base a doença de Alzheimer, que é a mais comum. No Lewy, na demência frontotemporal, talvez o tempo seja um pouco menor, ali perto dos 2 anos ou 1 ano e meio, mas na doença de Alzheimer, em torno de 2 a 3 anos de duração da fase inicial. E a fase leve, ela geralmente é a fase em que vai predominar os sintomas característicos da demência do paciente. Então, por exemplo, na doença de Alzheimer, o principal sintoma é o esquecimento, que é geralmente o que leva o paciente à consulta. Então, o paciente ele começa a ter aqueles esquecimentos, as repetições, então está lá na casa, começa a contar uma história, dali a 10, 15 minutos esquece que conta a história de novo, dali 20, 30 minutos esquece que conta a história de novo, ou faz uma pergunta, esquece que pergunta de novo, marca um compromisso de um dia para o outro e no outro dia não lembra, marca um compromisso da manhã para a tarde e à tarde não lembra, começa a ter dificuldade para fazer algumas coisas do seu dia a dia, então dificuldade para cozinhar, esquece de tomar as medicações, vai no mercado e tem dificuldade em pagar as contas, e aí a família começa a perceber que alguma coisa está errada, faz o diagnóstico e vê que é um quadro de demência na doença de Alzheimer. Então, na fase inicial da doença, vai predominar justamente esses sintomas de esquecimento, especialmente as repetições, que conforme a fase inicial for piorando, as repetições vão ficar cada vez mais frequentes, Então, é uma coisa que o familiar vai citar com certa frequência que o paciente está mais esquecido, que o paciente está tendo mais dificuldade de lembrar das coisas. Então isso é algo muito importante, para a gente prestar atenção. E aí é claro que nessa fase inicial vão surgir também alguns outros sintomas. Uma característica bastante importante dessa fase é a apatia ou mesmo uma falta de vontade de fazer algumas coisas, E muitas vezes não é que o paciente começa a ter uma doença neuropsiquiátrica diferente da doença de Alzheimer, um quadro depressivo, um quadro mais apático. É que realmente ele quer fazer as coisas, mas agora ele não consegue mais, ele tem dificuldade, Então ele queria fazer determinada coisa, mas ele começa a perceber que ele tem dificuldade e ele não consegue fazer. Então isso faz com que ele realmente comece a ficar mais na dele, Começa a não ter tanta iniciativa nas suas atitudes do dia a dia, e assim a gente vai perceber que realmente ele fica mais recluso, mais na dele, Às vezes isso pode ser algo mais patológico, então isso vai ter que ser visto em consulta, Se é uma apatia, pode ser um quadro até depressivo por ele perceber essas limitações, então isso tem que ser às vezes diferenciado. Mas é de certa forma normal que ele fique um pouco mais na dele, mais recluso, mais apático, justamente porque ele percebe que ele não consegue mais fazer as coisas como ele fazia antigamente. Então esses costumam ser as duas principais alterações da fase inicial da doença de Alzheimer, aquela que predomina os esquecimentos
onde predomina essas dificuldades para as atividades do dia a dia, o início dessas dificuldades e a necessidade de adaptações para essas atividades, e posteriormente chega essa questão da apatia, da reclusão, né, que o paciente pode ficar um pouco mais na dele e não querer fazer as coisas. E aí, claro, a gente vai ter que incentivar ele, né, vai ter que pedir para ele, vamos lá, vamos fazer, né, vamos tentar fazer isso, adaptar uma atividade que ele não consegue mais fazer de uma forma que ele consiga, né. Então isso tudo a gente vai precisar manejar nessa fase inicial, né. A agitação, a agressividade, a gente vai falar delas na fase moderada, porque nesses primeiros anos da doença não costuma ser tão comum, né, então não é uma das dificuldades. A dificuldade é justamente mudar esse entorno e adaptar as coisas para aquilo que o paciente ainda consegue fazer, e assim a gente conseguir cuidar dele de uma forma mais adequada, tá bem? Então, na doença de Alzheimer é isso. Mas quando eu falar das outras demências, eu vou ter uma situação um pouco parecida. A grande diferença é que cada demência tem uma piora cognitiva inicial diferente. Então, nas outras demências vai predominar, né, essa alteração cognitiva que cada paciente tem. Por exemplo, a demência por corpus de Levy, a principal alteração cognitiva da fase inicial é o déficit de atenção junto com o de função executiva. Então, o paciente geralmente não está tão esquecido, mas ele está desatento. E essa desatenção, ela vem com flutuação da consciência. Então o paciente fica períodos um pouco mais acordado, mas períodos muito sonolentos, dorme fácil, pega fácil no sono. Durante o dia ele tem vários cochilos, né? E ele tem uma desatenção muito grande, o que dificulta ele a fazer as suas atividades de vida diária. Então até ele não iniciar o tratamento, isso pode ser uma coisa que dificulta bastante as atividades de vida dele. E no paciente com Levy é esse sintoma que vai predominar. Não vai ser tantos esquecimentos, mas sim esse déficit de atenção, e que vai acabar fazendo com que ele tenha, claro, dificuldades, né, nas atividades do dia a dia, que é o que marca, né, o paciente com demência. Então, ele vai ter essa característica um pouco diferente do Alzheimer, porque é o predomínio da doença, e junto, claro, com as dificuldades para as atividades do dia a dia, podendo fazer com que ele fique um pouco recluso também. Isso também acontece. E aí é claro que no Levy, vocês já viram em outros vídeos, a gente vai falar dos outros sintomas. Então vai falar do parkinsonismo, né? Vai falar das alucinações visuais, né? Então o paciente vai ver coisas, e da doença comportamental do sono REM. É claro que se ele geralmente não tem os 3 sintomas, pode ter, mas geralmente tem 1 ou 2, né? E esses sintomas eles vão estar presentes juntos nessa fase inicial: o parkinsonismo, a alucinação visual e a doença comportamental do sono REM. A gente tem vídeo sobre Levy aqui no canal. Se você tem um familiar com doença de Levy, dá uma checada lá nos nossos vídeos sobre Levy. Na demência vascular eu vou ter um problema de atenção também um problema de função executiva, uma diminuição na velocidade de processamento. Então o paciente ele fica mais lento para conseguir raciocinar, para conseguir fazer suas coisas, né? Então isso é algo que marca bastante também essa fase, e aí a gente vai ter que lidar com ele, né? E fazer com que ele consiga fazer melhor as suas atividades dentro dessas limitações que impõem ele agora. E na demência frontotemporal vai marcar muito a questão do comportamento, né? Então a desinibição, né? Então fazendo coisas que não devia, os sintomas compulsivos, né? As compulsões para lavar, para limpeza, para organização, né? Então esses sintomas de comportamento, o paciente não vai ter tanto esquecimento, como vai ter mais esses sintomas de comportamento que na demência frontotemporal às vezes são bastante complexos de lidar, tá bem? Então, o que marca a nossa fase inicial da demência, que a gente precisa ter isso muito bem organizado, é realmente essa questão da dificuldade nas atividades do dia a dia, né? E predominando aquele sintoma cognitivo que é o marcador da demência, né? Então, na doença de Alzheimer, o esquecimento; no Levy, a desatenção;
Na demência vascular, a desatenção e a incapacidade para fazer as atividades do dia a dia, e na demência frontotemporal, o comportamento. Então, geralmente predominam os sintomas relacionados à alteração cognitiva da própria demência. E aí é com a evolução da doença que a gente vai começar a ver a alteração de agitação e agressividade, mas que a gente vai falar em outro vídeo. Beleza? Então hoje o que eu queria falar para vocês era isso. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com quem vocês acham que precisa, tá? Sigam as nossas outras redes também, Geriatria com Miola no Instagram e no TikTok e aqui no YouTube. Beleza? Um abraço e até mais!